Ela nunca pensou que aquela frase faria sentido na própria vida. Não em tempos normais, muito menos em tempos de guerra. Apaixonar-se não era algo que cabia na rotina imposta pelo conflito. Havia outras prioridades: sobreviver, proteger a família, atravessar os dias sem chamar atenção. Ainda assim, foi assim que aconteceu. Não de repente, não como nos romances que ninguém lia mais, mas devagar, quase contra a própria vontade. A guerra já durava tempo suficiente para que as mulheres italianas tivessem aprendido a recalcular tudo. Emoções eram contidas, expectativas eram reduzidas. O futuro era pensado em intervalos curtos, raramente além da próxima semana. O cotidiano era feito de gestos práticos: buscar água, dividir comida, manter a casa em ordem, mesmo quando tudo ao redor parecia desabar. Nesse cenário, não havia espaço para idealizações. Ela vivia como tantas outras. Acordava cedo, falava pouco, observava muito. Aprendeu a reconhecer tropas apenas pelo som dos passos e pelo ritmo das vozes. Sabia quando se esconder, quando fechar janelas, quando fingir que não estava em casa. A guerra ensinara isso, ensinará a quase todas. A presença de soldados de qualquer exército era sempre acompanhada de tensão. Não importava quantas vezes tivessem passado antes. Quando os soldados brasileiros chegaram à região, ela não reagiu de forma diferente. Fez o que sempre fazia. Observou à distância. Não saiu de casa. Não tentou entender quem eram. Para ela, soldados eram soldados. Vinham, ficavam um tempo, iam embora. Deixavam marcas, às vezes invisíveis, às vezes profundas demais para serem apagadas. O primeiro contato não foi um encontro, foi apenas uma passagem. Ela os viu atravessarem a rua, carregando equipamentos, falando entre si em uma língua que não reconhecia de imediato. Não gritavam, não chamavam atenção. Aquilo foi notado, mas não valorizado naquele momento. Em guerra, pequenas diferenças costumam ser ignoradas até que se repitam. Eles passaram mais de uma vez, em horários diferentes, em dias diferentes, sempre do mesmo modo. A postura contida, o cuidado ao se aproximar das casas, a forma como pediam informações ou água, sempre esperando resposta. Ela começou a reparar sem perceber. O corpo dela, acostumado à atenção, não reagia com a mesma rigidez. Isso a incomodou. Não estava acostumada a sentir algo além de cautela. Ela dizia a si mesma que era apenas cansaço, que a guerra estava longa demais e que qualquer comportamento menos agressivo parecia estranho. Ainda assim, não conseguia ignorar a sensação de que havia algo diferente ali. Não algo extraordinário, algo humano. E isso, em tempos de guerra, era quase perturbador. O soldado brasileiro não se destacou de imediato. Não havia nada nele que chamasse atenção à primeira vista. Era um entre outros. Uniforme gasto, expressão séria, corpo cansado. O que o diferenciava era o modo como se mantinha presente sem se impor. Ele não olhava diretamente para dentro das casas. Não se aproximava sem necessidade. Quando falava, falava baixo. Quando recebia o que pedia, agradecia e seguia. Ela começou a associar aquele comportamento a uma sensação que não sentia havia muito tempo: previsibilidade, saber o que esperar. Isso não significava segurança absoluta, mas diminuía o medo constante. O medo que se instala quando não se sabe até onde alguém vai. Os encontros seguintes foram igualmente discretos. Não havia conversas longas. Às vezes, apenas um cumprimento breve, um gesto de cabeça, um olhar rápido que não se prolongava. Ela percebeu que aquele respeito não era direcionado apenas a ela, mas a todas as mulheres da vila. Isso afastava qualquer ideia de exceção ou interesse pessoal naquele momento. Mesmo assim, algo começou a se formar lentamente. Não era desejo imediato, nem fantasia. Era uma curiosidade silenciosa, quase incômoda. Ela se perguntava quem ele era fora daquele uniforme, de onde vinha,
Que tipo de vida teria tido antes da guerra? Perguntas simples, humanas, que ela não se permitia fazer sobre soldados havia muito tempo. Ela lutava contra esses pensamentos. Dizia a si mesma que não era apropriado, que a guerra não era lugar para esse tipo de sentimento, que tudo aquilo passaria assim que eles fossem embora. Ainda assim, os pensamentos voltavam, não porque ele fizesse algo para provocá-los, mas justamente porque não fazia. A guerra costuma aproximar pessoas de forma brusca, marcada pelo medo e pela urgência. Aquilo era diferente. Era lento, quase imperceptível. Ela demorou a reconhecer o que estava acontecendo. Demorou porque não queria admitir. Porque admitir significava aceitar que, mesmo em meio à guerra, algo delicado podia surgir. Ela não falou disso com ninguém, não comentou com as outras mulheres, guardou para si. Sabia que sentimentos, quando compartilhados em tempos assim, ganham peso e risco. Preferiu observar em silêncio, como tinha aprendido a fazer com quase tudo. Aos poucos, começou a perceber pequenas mudanças em si mesma. O modo como se aproximava da janela quando ouvia passos conhecidos. A atenção maior quando reconhecia aquele grupo específico. Não era ansiedade, era expectativa contida. Algo que ela não sentia desde antes da guerra. Ela sabia que aquilo não tinha garantia alguma, que poderia acabar sem explicação, que poderia nunca se transformar em nada além daquele estado silencioso. Ainda assim, não conseguiu impedir que o sentimento continuasse a crescer, discreto, quase invisível, mas real. Ela ainda não chamava aquilo de amor, não ousava. Para ela, era apenas uma sensação nova em um tempo em que quase tudo parecia repetição de medo. Mas, sem perceber, já estava atravessando uma fronteira interna que jamais imaginou cruzar em meio à guerra. Com o passar dos dias, aquilo que ela tentava manter sob controle começou a exigir mais atenção. Não porque o soldado se aproximasse, nem porque tivesse mudado a forma de agir. Tudo permanecia igual. Era ela quem já não conseguia fingir que nada estava acontecendo. A guerra tinha lhe ensinado a reconhecer mudanças sutis no ambiente, mas agora a mudança estava dentro dela. Ela começou a medir o tempo de forma diferente. Antes, os dias eram apenas sucessões de tarefas necessárias. Agora, havia momentos específicos que ganhavam contorno. As passagens dos soldados, por exemplo, deixaram de ser apenas algo a ser tolerado. Tornaram-se referências silenciosas no dia. Não como espera ansiosa, mas como algo que ela registrava com atenção involuntária. Ainda assim, mantinha distância. Não se aproximava além do necessário. Não buscava contato. Sabia que qualquer gesto fora do padrão poderia ser interpretado de maneira errada. E isso era algo que não podia permitir. Em guerra, mal-entendidos custam caro. Ela conhecia histórias demais para ignorar isso. Por isso, continuava a agir como sempre agira. Discreta, contida, atenta. O soldado brasileiro, por sua vez, não demonstrava nada além do comportamento constante que já a tinha feito reparar nele. Não havia insistência, nem olhares prolongados, nem tentativas de aproximação indevida. Essa ausência de pressão tornava tudo ainda mais complexo. Se houvesse algum gesto explícito, ela poderia rejeitar, se afastar, colocar limites claros, mas ali não havia o que repelir. Havia apenas presença. Em algumas ocasiões, ele precisava pedir água ou informações simples. Sempre o fazia da mesma forma. Parava antes da porta, aguardava, falava pouco. Ela respondia com frases curtas, em tom neutro. Nenhum dos dois prolongava o momento além do necessário. Ainda assim, havia algo naqueles breves contatos que permanecia depois que ele se afastava. Não palavras, mas sensação. Ela começou a perceber que não se sentia observada. Isso era novo. Desde o início da guerra, sentia-se constantemente vigiada, avaliada, medida. Com aquele soldado, não. Ele parecia consciente do limite entre olhar e invadir. Essa consciência era, paradoxalmente, o que mais a afetava.
porque revelava escolha. Dentro de casa, ela se perguntava quando tinha sido a última vez que alguém a tratara apenas como pessoa, e não como parte de um território ocupado, de uma população controlada, de uma ameaça potencial. A guerra desumaniza de muitas formas. Às vezes, a mais cruel delas é reduzir as pessoas a funções. Com ele, isso não acontecia. Ela tentava explicar a si mesma que aquilo não era amor. Dizia que era apenas alívio, que qualquer gesto minimamente respeitoso parecia exagerado depois de tanto tempo sob tensão. Ainda assim, o sentimento não diminuía. Pelo contrário, ganhava forma justamente por não ser alimentado por palavras ou promessas. As outras mulheres começaram a notar algo nela. Não sabiam o quê. Apenas percebiam que ela permanecia um pouco mais tempo à porta em certos horários, que parecia mais atenta a determinados sons. Não comentavam. Em guerra, as mulheres aprendem a respeitar os silêncios umas das outras. Cada uma carrega seus próprios limites. Houve um dia em que o grupo de soldados precisou permanecer mais tempo na vila. A movimentação foi maior. A tensão também. Ela observava tudo com cuidado redobrado. Temia que aquele ambiente mais carregado quebrasse a sensação de equilíbrio que tinha se formado. Temia que algo mudasse, não por ela, mas por ele. Nada mudou. Mesmo sob pressão maior, o comportamento dele permaneceu o mesmo. Isso a marcou profundamente. Em guerra, é fácil agir corretamente quando tudo está calmo. Difícil é manter a postura quando a situação aperta. Aquilo confirmou algo que ela ainda não tinha formulado, mas já sentia. Foi nesse período que ela se deu conta de que o sentimento não era apenas admiração. Havia um envolvimento silencioso, construído sem toque, sem promessas, sem sequer conversas profundas. Era um vínculo formado a partir da observação mútua, do respeito mantido, da ausência de ameaça, algo raro naquele contexto. Ela se sentiu culpada. A guerra não parecia permitir esse tipo de sentimento. Enquanto tantas pessoas sofriam, enquanto tantas famílias estavam sendo destruídas, como podia ela permitir-se sentir algo que não fosse medo ou luto? Essa culpa a acompanhou por dias. Ainda assim, o sentimento não desapareceu. Ela também sabia que aquilo tinha prazo indefinido. Os soldados iriam embora, sempre iam. Nada indicava que aquele seria diferente. Pensar nisso doía de forma contida, quase abstrata. Não era sofrimento declarado. Era uma sombra que começava a se formar sobre algo que ela ainda nem sabia nomear completamente. Mesmo assim, não tentou acelerar nada. Não buscou aproximação forçada. Não transformou o sentimento em ação. Talvez por intuição, talvez por prudência, ela entendeu que, se algo tivesse de acontecer, aconteceria no ritmo possível naquele contexto extremo. Forçar seria quebrar justamente aquilo que tornava tudo diferente. Ela continuou vivendo, cumprindo suas tarefas, protegendo a família, atravessando os dias como sempre fizera, mas agora carregava consigo algo que a guerra não tinha conseguido arrancar: a capacidade de sentir sem medo imediato. Isso, por si só, já era uma forma de resistência. Ainda não havia declarações, não havia promessas. Não havia futuro desenhado. Havia apenas a consciência crescente de que, em meio à destruição, algo humano tinha surgido. Algo frágil, silencioso, mas persistente. E, mesmo sem saber onde aquilo a levaria, ela compreendeu que já não era possível voltar ao estado anterior. Algo tinha mudado. Não fora imposto pela guerra, mas acontecera apesar dela. A mudança tornou-se mais clara quando a rotina foi interrompida. Um dia, os passos que ela já reconhecia não passaram pela rua no horário habitual. No seguinte, também não. A ausência teve um peso inesperado. Até então, ela não tinha medido o quanto aquela presença discreta tinha se incorporado ao ritmo dos dias. A guerra continuava, mas algo tinha saído do lugar. Ela tentou convencer a si mesma de que aquilo era apenas adaptação a uma nova fase. Tropas se moviam o tempo todo.
Nada permanecia fixo por muito tempo. Ainda assim, o corpo reagia antes que a razão conseguisse organizar uma explicação satisfatória. Havia um incômodo constante, uma sensação de suspensão. Não era medo, era espera sem objeto definido. Quando os soldados retornaram dias depois, ela percebeu que tinha aprendido a reconhecer não apenas o som dos passos, mas o peso deles. O ritmo era o mesmo. A postura também. O alívio veio rápido demais para ser ignorado. Ela se deu conta de que já não se tratava apenas de observação distante. Havia envolvimento emocional, mesmo que nenhum dos dois tivesse cruzado a linha do necessário. Foi nesse período que ocorreu o primeiro contato um pouco mais prolongado. Nada planejado, nada buscado, apenas uma circunstância prática. Ele precisava de informação mais detalhada sobre um caminho próximo, algo que exigia mais do que uma resposta breve. Ela explicou como pôde, usando palavras simples, gestos, apontando direções. Ele escutou com atenção, não interrompeu, não apressou. A conversa foi curta, mas suficiente para que ela percebesse algo importante. Ele não a olhava como alguém a ser conquistada, nem como alguém a ser ignorada. Olhava como quem reconhece o outro como igual em dignidade. Isso, para ela, teve um impacto profundo. A guerra tinha lhe ensinado a esperar desconfiança ou interesse indevido. Aquela neutralidade respeitosa quebrava esse padrão. Depois que ele se afastou, ela sentiu um misto de alívio e inquietação. Alívio por nada ter sido quebrado. Inquietação porque agora havia memória compartilhada, ainda que mínima. Algo tinha sido dito, ainda que pouco. Algo tinha sido trocado, ainda que apenas informação. Isso tornava o vínculo menos abstrato, mais real. Ela começou a pensar no que aconteceria se aquele sentimento fosse levado adiante. Não em termos românticos, mas práticos. A guerra impunha limites severos. Ele não era dali. Ela não sabia de onde ele vinha, nem para onde iria. Não sabia se sobreviveria. Não sabia se ela própria sobreviveria. Pensar em futuro parecia quase um ato de imprudência. Ainda assim, o sentimento não se dissolvia. Pelo contrário, tornava-se mais consciente, mais delimitado. Não era paixão descontrolada. Era a afeição construída a partir da observação prolongada de alguém que, em um contexto brutal, escolhia não ser brutal. Isso tinha peso suficiente para sustentar o que ela sentia sem precisar de idealização. As outras mulheres continuavam a observar. Algumas percebiam a mudança nela, ainda que não comentassem. Havia compreensão silenciosa. A guerra criava laços estranhos entre mulheres, baseados mais em reconhecimento mútuo do que em palavras. Elas sabiam que cada uma lidava com seus próprios dilemas internos e não julgavam. Houve um momento em que a vila foi atravessada por notícias ruins, vindas de regiões próximas. A tensão aumentou. O medo voltou a ocupar espaço. Nesses dias, o comportamento dos soldados se tornou ainda mais cuidadoso. As orientações eram dadas com clareza, mas sem imposição. O clima era grave, mas controlado. Ela percebeu que ele estava mais atento, mais concentrado. A guerra se aproximava de forma mais concreta. Isso trouxe à tona um medo diferente. Não o medo que ela sentia por si, mas por ele. A constatação veio como choque. Até então, o perigo tinha sido algo difuso, coletivo. Agora, ganhava rosto. Ela se viu torcendo silenciosamente para que ele atravessasse aquele período sem ser atingido. Não falava disso com ninguém. Guardava para si. Esse sentimento trouxe culpa novamente. Amar em guerra parecia sempre deslocado, como se fosse um luxo indevido. Mas ela também percebia que aquele sentimento não a afastava da realidade, não a tornava imprudente. Pelo contrário, tornava-a ainda mais consciente da fragilidade de tudo ao redor. Talvez fosse isso que a guerra fazia com quem ainda conseguia sentir. Intensificava a percepção do que podia ser perdido.
Não houve declaração, não houve promessa. Em nenhum momento ele disse algo que pudesse ser interpretado como convite. E ela também não. O vínculo se mantinha naquele espaço estreito entre reconhecimento e silêncio. Um espaço que só existia porque ambos respeitavam seus limites. Com o passar das semanas, tornou-se claro que a permanência deles na região estava chegando ao fim. A movimentação indicava deslocamento, equipamentos sendo organizados, rotas sendo revisadas. Ela sentiu a aproximação da despedida antes mesmo de saber exatamente quando ocorreria. O corpo reconhece esses momentos antes da mente. Quando finalmente aconteceu, não houve cena dramática. Ele passou como sempre passara. Parou, olhou. Houve um gesto breve, quase imperceptível. Um reconhecimento mútuo de algo que não seria dito. Depois seguiu. Ela ficou parada por alguns segundos a mais do que o habitual. Não chorou, não chamou, não fez nada que quebrasse o que tinha sido construído. Dentro de casa, sentou-se e deixou que o silêncio se instalasse. Um silêncio diferente. Não era o silêncio tenso da guerra, nem o silêncio vazio da ausência total. Era o silêncio de algo vivido plenamente dentro das limitações possíveis. Algo que não precisava de mais do que tinha tido para ser verdadeiro. Ela não sabia se o veria novamente. Não sabia se ele sobreviveria aos próximos combates. Não sabia se aquele sentimento teria continuidade em outro tempo ou lugar. Mas sabia, com clareza absoluta, que tinha se apaixonado. Não pela ideia de um soldado, mas por um homem que, em meio à guerra, tinha escolhido agir com respeito. Essa certeza não trouxe conforto imediato. Trouxe responsabilidade. A responsabilidade de guardar aquela memória sem distorcê-la, sem transformá-la em algo que não foi. Ela sabia que aquilo não era uma história de romance convencional. Era uma história de humanidade possível em circunstâncias extremas. E, enquanto a guerra seguia adiante, ela carregava consigo essa lembrança como algo que não poderia ser retirado. Algo que tinha acontecido sem ser planejado, sem ser anunciado, mas que tinha deixado marca profunda. Depois que ele partiu, os dias retomaram um ritmo que ela reconhecia, mas que já não era o mesmo. A guerra continuava impondo suas regras, suas incertezas, seus medos recorrentes. Ainda assim, algo tinha se deslocado dentro dela de forma definitiva. Não havia arrependimento, havia consciência. A consciência de ter vivido algo verdadeiro dentro de um tempo em que quase tudo parecia artificialmente endurecido. Ela não esperava notícias. Não sabia sequer se seria possível recebê-las. Não sabia o nome dele, nem de onde vinha exatamente. Sabia apenas que era brasileiro, que falava pouco, que mantinha distância e que tinha atravessado sua vida sem deixar feridas. Em guerra, isso já era muito. Era mais do que ela tinha aprendido a esperar. A ausência foi sendo assimilada aos poucos. Nos primeiros dias, ela ainda se pegava reagindo a sons que já não se repetiam, passos que não vinham, vozes que não se misturavam mais ao ambiente. Depois, o corpo foi se ajustando. A guerra ensina isso também, a adaptar-se à perda sem grandes rituais. Não porque a perda seja pequena, mas porque não há espaço para desmoronar. Dentro de casa, ninguém mencionava o assunto. Não porque fosse proibido, mas porque não era necessário. A família tinha atravessado coisas demais para precisar de explicações. Cada um carregava seus próprios silêncios. Ela manteve o dela. Não como segredo pesado, mas como algo que precisava ser preservado da exposição excessiva. Com o tempo, a memória daquele soldado começou a se organizar de forma mais nítida. Não como imagem idealizada, mas como registro fiel do que tinha sido vivido. Ela lembrava da postura, do modo de falar, da forma como ele se afastava depois de cada contato breve. Lembrava da sensação de não se sentir ameaçada. Isso era o que mais permanecia. A guerra avançou para outras regiões. Novas tropas passaram, novos sons ocuparam as ruas. Algumas experiências reforçaram o contraste.
ela percebeu com ainda mais clareza o quanto aquele período específico tinha sido diferente. Não porque tivesse sido livre de medo, mas porque o medo não tinha sido ampliado sem necessidade. Essa distinção ganhou peso com o tempo. Em alguns momentos, ela se perguntava se aquilo que sentira poderia ser chamado de amor. Não no sentido romântico tradicional, mas como reconhecimento profundo de humanidade no outro. Talvez fosse isso. Talvez fosse algo que só pudesse existir naquele contexto específico, justamente por ser limitado. A guerra não permitia excessos sentimentais. O sentimento tinha sobrevivido porque não tinha sido inflado artificialmente. Ela nunca soube o que aconteceu com ele depois. Nunca soube se voltou para casa, se construiu outra vida, se carregou alguma lembrança daquele lugar. Essa ausência de respostas não a angustiava como poderia ter angustiando em outro tempo. A guerra ensina a conviver com lacunas. Nem tudo precisa ser fechado para ter significado. O que ela sabia, com absoluta clareza, era que aquele encontro tinha alterado a forma como ela via os soldados e, de certa maneira, a própria guerra. Não a guerra como evento histórico, mas a guerra como experiência humana. Ela tinha visto que, mesmo dentro de uma estrutura rígida e violenta, ainda havia espaço para escolhas individuais que preservavam dignidade. Anos depois, quando o conflito já tinha terminado e a vida começava lentamente a se reorganizar, ela ainda se lembrava daquele sentimento com nitidez. Não falava muito sobre isso. Quando falava, fazia-o com cuidado. Não exagerava. Não dramatizava. Dizia apenas que, em meio à guerra, tinha conhecido alguém que não a fez sentir medo. Isso bastava. A memória não envelheceu, não perdeu força. Apenas se acomodou, tornou-se parte do que ela era. Não um episódio isolado, mas um ponto de referência silencioso. Sempre que pensava nos anos de conflito, aquela lembrança surgia como contraponto. Uma prova de que nem tudo tinha sido perda. Ela nunca romantizou o que viveu. Sabia que a guerra não era cenário para histórias felizes, mas também sabia que ignorar aquele sentimento seria negar uma parte essencial da própria experiência. O que viveu não apagou o sofrimento ao redor, mas mostrou que o sofrimento não tinha conseguido ocupar tudo. Ao final, quando pensava naquela frase, "Eu me apaixonei por um soldado brasileiro", ela não a dizia com leveza nem com peso excessivo. Dizia como quem constata algo que aconteceu e que não poderia ser desfeito. Algo que não foi planejado nem buscado, mas que se impôs com delicadeza em um tempo de brutalidade. A guerra passou. O soldado seguiu seu caminho. Ela seguiu o dela. O que ficou foi a certeza de que, mesmo nos períodos mais duros da história, ainda é possível reconhecer humanidade no outro. E, às vezes, é justamente isso que sustenta alguém quando tudo mais parece ruir. Essa não foi uma história de romance tradicional. Foi uma história de limites respeitados, de sentimentos contidos e de escolhas silenciosas. Uma história que não precisou de promessas para ser verdadeira. Uma história que existiu dentro do possível e que, por isso mesmo, permaneceu.